Olá, Lacerda, boa tarde. Iniciando a entrevista pré-jogo diante do Novo Horizontino. Primeira pergunta do Pedro Petrucci, da Bitcom TV. É mais fácil a equipe voltar a fazer bons jogos tentando repetir o passado recente, como o Gauchão, ou você pode buscar uma nova forma de jogar para tentar encerrar essa série negativa? A gente tem que fazer jogo a jogo, né? Lógico que a gente gostaria de voltar a ter aquelas atuações que a gente teve não só lá no Campeonato Gaúcho, mas também no início da Série D, com as vitórias. Mas é um momento que a gente precisa, de certa forma, se reinventar, que a gente precisa criar alternativas. Eu sempre deixei bem claro que a gente, além do nosso sistema que a gente vinha jogando, a gente criava outras situações e amanhã para esse jogo contra o Novo Horizontino, uma equipe que a gente enfrentou, né, há poucos dias, a gente viu que é uma equipe de muita qualidade. A gente vai ter que mudar um pouco a nossa maneira de jogar, a nossa postura, e é o que a gente pensa para esse jogo. Mas não que não quer dizer que a gente vai mudar completamente o que a gente vinha fazendo. O empate amanhã pode ser considerado um bom resultado? É difícil falar se é bom resultado ou não. A gente vai ter que ver como vai ser o jogo. Todo resultado ele se torna bom ou ruim conforme se desenvolve o jogo. Quando a equipe faz uma má partida, está jogando mal, não está conseguindo criar, não está conseguindo se defender bem, o empate ele acaba sendo um bom resultado. Mas quando a gente entra no jogo, independente da situação que tu esteja, independente da posição na tabela, a gente entra para vencer. A gente respeita muito a equipe do Novo Horizontino, uma bela equipe que nos venceu, mereceu a vitória em Caxias do Sul, mas a gente nunca vai entrar num jogo pensando em empatar. A gente vai entrar pensando na vitória, e aí, conforme vai se desenvolvendo a partida, a gente vê uma situação que não seja a vitória e sim o empate. O gol do Novo Horizontino se origina de um erro de subida de pressão do Caxias, que deixa os zagueiros no mano a mano com os atacantes. Qual a forma de corrigir essa questão? Essa é uma situação que a gente fazia muito, né? Diversas vezes os nossos zagueiros ficavam assim. É a situação do momento onde a gente está errando, erros pontuais, erros. É uma sequência de erros, às vezes coletivo, às vezes não digo individual, porque não existe isso. O individual ele é uma consequência do erro coletivo, né? E a gente está fazendo ajustes mais na base da conversa, porque não tem muito tempo para trabalhar. É jogo em cima de jogo. Só vamos ter tempo para trabalhar depois do jogo do Marcílio, então agora é mais na conversa, mostrando vídeo para os atletas, mas a gente está tentando corrigir isso, de não deixar o sistema defensivo exposto, mas é que a gente, se vai olhar os gols que a gente tomou, de certa forma as partidas estavam controladas, mesmo não fazendo grandes apresentações, e aí em algum determinado momento a equipe se expõe um pouco e acaba levando o gol. Perguntas agora do Fernando Leonardi, da Rádio Portal da Bola. Lacerda, como está o aspecto psicológico da equipe após estes resultados? A gente está num momento ruim, tecnicamente, não digo nem tecnicamente, digo de resultados, onde fazem 4 jogos, né? A gente passou aí por 3 derrotas, mas lá na montagem desse elenco a gente optou por uma equipe experiente, uma equipe com jogadores cascudos, jogadores acostumados a jogar até em divisões superiores, justamente para quando chegar esse momento a gente saber superar. Eu conversei com os atletas e mostrei, o Caxias veio numa crescente desde o início do ano, iniciou a pré-temporada numa situação meio turbulenta e depois que ingressou no campeonato só foi sempre bem, sempre bem. E aí teve a turbulência, né? Quando a gente perdeu o clássico Caju, a gente teve o empate contra o Ipiranga e todo mundo achou que a final já era uma final jogada. E isso aí não precisamos, não vamos criar nenhum problema em falar isso, mas todo mundo achava que era uma final jogada. E esse mesmo grupo que não vence há 4 jogos, esse mesmo grupo que perdeu 2 partidas em casa, esse mesmo grupo fez uma grande final de Campeonato Gaúcho. Que iniciou a Série D com uma sequência de 3 vitórias, hoje passou por um momento agora de instabilidade, e eu tenho certeza que se a gente voltando às vitórias, voltando às boas atuações, o Caxias vai se fortalecer mais ainda. Eu diria que ninguém gosta de perder, ninguém gosta de não vencer, mas psicologicamente o time está bem, é um grupo maduro, é um grupo experiente que sabe o que quer, e isso não afeta, não abala, não tira confiança. A gente tem que fazer o que a gente conversa, o que a gente treina e o que a gente sabe fazer na hora do jogo. Chegastes a pensar no Carlos Alberto como alternativa ao Diogo Oliveira? Não, porque o Carlos Alberto é um jogador que desde que ele chegou no Caxias ele não atuou como meia,
Tem outros jogadores na função, tem o Tontini, tem o Vinícius Baiano, que jogou comigo na Copinha, tem uma situação que a gente pode fazer alguma alteração no sistema de jogo, no modelo de jogo, mas o Carlos, ele, até como volante, ele já está jogando mais por trás da linha da bola, ele já não está conseguindo fazer a função de segundo do homem, sim. O Carlos faz muito bem essa função de volante por trás, um volante construtor, né? Então a gente não pensou no Carlos Alberto como meia. Já sabendo como é esta equipe do Novo Horizontino, o que você imagina em fazer que possa surpreendê-los e desbancar o líder da chave? É uma boa pergunta, mas é uma situação que a gente trabalha internamente, que a gente conversou muito hoje de manhã. A gente fez treinamento aqui em Catanduva, movimentos mais parados, claro, porque não tem como movimentar tanto depois de uma viagem desgastante que a gente teve, né? Tivemos depois que chegamos no aeroporto de São Paulo, 5 horas de ônibus até Catanduva. Então, a gente tem algumas situações que a gente quer trabalhar para esse jogo, mas aí a gente trabalha internamente, até porque a gente tem pouquíssima informação do Novo Horizontino, então não vou eu aqui abrir situações para que o Novo Horizontino saiba que a gente pode ir amanhã. Perguntas agora do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Que correções e mudanças puderam ser feitas para amanhã, considerando que o adversário é o mesmo do jogo passado? Correções que a gente precisa errar menos, que a gente precisa estar mais concentrado. O Caxias, claro que no jogo eu já falei isso diversas vezes aqui, mas aí é nosso papel, não das outras pessoas, né? Imprensa e torcida, enfim, nem de direção. A gente avalia o jogo depois, né? Porque eu já falei isso, de qualquer profissional do futebol sabe do que eu estou falando, que o jogo no momento ali é outro e depois quando tu assiste ele de novo com calma, o jogo é outro. A gente, mesmo não fazendo uma grande partida, a gente não fez, o Novo Horizontino mereceu. O Caxias também criou, o Caxias teve chance para empatar o jogo. Antes de tomar o gol, o Caxias teve chance de sair vencendo o duelo. Né? Então a gente tem que corrigir o que a gente está tentando corrigir, né? Claro, mais na base da conversa, porque não tem tempo para trabalhar. Posicionamentos táticos de uma equipe com uma postura defensiva sólida, de ficar menos exposto ali atrás, né? Sempre com proteções, dobra de marcação, é o que a gente está tentando fazer para esse jogo de amanhã. Qual o impacto que a ausência do Bruninho proporciona ao ataque do Caxias? Já tem uma definição sobre o substituto? O Bruninho é um jogador que teve uma crescente muito grande, não se firmou como titular no Campeonato Gaúcho, mas teve ali nas finais 2 participações boas e começou a Série D muito boa. É um jogador de velocidade, né, que dá essa consistência pelo lado do campo. Para esse jogo vai jogar o Vinícius Baiano no lugar dele, mas eu não posso ficar falando ou lamentando o quanto impacta a ausência do Bruninho. Eu tenho que pensar em quem vai jogar. Lógico que o Bruninho é importante, é um atleta que a gente torce que se recupere logo da lesão que teve, e logo vai estar recuperado, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem que pensar em quem vai jogar e dar esse suporte, essa moral para quem vai entrar amanhã. Perguntas agora do Marcelo Rocha, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Além do Bruninho e do Bruno Ré, mais algum titular dos últimos jogos não viajou e qual o motivo? Sim, teve alguns atletas que ficaram em Caxias, mais 3 atletas, né? Amanhã a gente divulga na hora do jogo, até porque, como eu falei, a gente não tem informações dos adversários também, do Novo Horizontino, a gente não sabe quem vai estar no jogo. Lá em Caxias, teve o volante que jogou do Novo Horizontino, a gente não tinha informação que ele iria jogar, então a gente não precisa aqui também estar dando arma para o adversário. Mas 3 atletas que jogaram o último jogo titular também permaneceram, além do Bruninho e do Bruno. Os atletas que estavam com mais desgaste físico, que a gente tem o controle, a gente acompanha. Os atletas usam GPS, a gente tem a quilometragem que esses atletas vêm tendo nos últimos jogos e a rodagem deles está muito grande. Precisava dar vamos dizer assim, não é descanso, não é poupar, até porque quem está entrando também está entrando porque mereceu essa oportunidade, porque vem trabalhando muito forte. Então, deixar bem claro aqui que ninguém foi poupado. É uma situação que o atleta está muito desgastado, mas também o pessoal que vai entrar no jogo também está pedindo, de certa forma, a passagem, porque vem treinando muito bem, está com gás, está com muita disposição para fazer um grande jogo amanhã. O grupo que está aí é suficiente para buscar o acesso? Acredito que sim, acredito não, tenho certeza. A gente sempre fala isso, o grupo nunca está fechado, o grupo nunca vamos dizer assim, hoje o Caxias não contrata mais.
Mas o Caxias, essa pergunta do Marcelo é uma pergunta que lá no Gauchão também é muito feita. E a gente provou que sim, as turbulências acontecem, derrotas acontecem. Agora a gente vai ver se a gente estava com se a gente fez as escolhas certas, né? Muitos acharam que no Gauchão as escolhas não foram certas e no final a gente viu, né, que o resultado foi bem legal. E agora na Série D é igual. A gente tinha certeza que não seria só vitórias, que não seriam, que o Caxias se classificaria invicto. É uma chave muito difícil, muito equilibrada. Se tu olhar a tabela, ela é muito equilibrada. Então a gente tem muita confiança no que tem hoje no plantel do Caxias. Quando tu perde um jogo é normal, precisa contratar, precisa trazer A, B ou C, mas as próprias soluções elas estão dentro do próprio elenco. Mas isso, claro, não significa que a gente não vai poder contratar alguém. Mas a gente tem não é, o Caxias hoje não é um clube de Série A, de Campeonato Brasileiro, de Série B, que tem esse poder financeiro. A gente entende a situação, a direção vem cumprindo, né, com as obrigações, tudo em dia, então a gente precisa manter isso, né, para manter esse grupo motivado. As contratações vão acontecer se for viável para o clube, se for viável para o atleta, mas é uma situação que a gente não está pensando tanto no momento. Na comissão técnica e o departamento de futebol, a gente está mais focado em achar soluções dentro do plantel.